Então, como eu dizia, ele que criou esse método de estudo, que nós abordaremos na segunda parte do nosso estudo sobre Durkheim. Hoje eu separei para nós estudarmos juntos essa parte biográfica, que eu vou passar bem rápido, e depois o fato social e os seus desdobramentos, tá certo? Importante lembrar, para que a gente possa entender bem o estudo de Durkheim, é que ele também é adepto do positivismo, tá? Positivismo esse que ilustrava o entendimento e o estudo de Comte. Então, retomo só esse aspecto, que o positivismo nada mais é do que um estudo científico. É o abandono daquelas ideias teológicas, metafísicas, de que Deus traria a resposta para tudo, não é? E também passa daquele estágio intermediário da metafísica para agora uma sociedade efetivamente positiva, não é? Quer dizer o quê? Calcada na ciência, nos estudos científicos, tá bem? Então vamos adiante. A ideia que motivou a obra de Durkheim é entender que a sociedade da época que ele vivia, não é, era assolada por várias mudanças, advindas tanto da Revolução Francesa, Revolução Industrial, guerras que aconteciam na Europa, e isso tudo perturbou um pouco o nosso autor. E ele passou a perceber, no seu entender, que a sociedade se transformava, em certa medida estava doente e precisava de um remédio. Esse remédio só poderia vir através da ciência e do estudo científico, metodológico da sociedade. Tá? E essa ideia que ele herdou tanto do Saint-Simon quanto do próprio Auguste Comte, que é uma ideia de que a sociedade avança, não é para um progresso, a sociedade avança para o seu aperfeiçoamento. E essa é uma lei inexorável, que é a lei do progresso. Tá? Falamos na última aula, inclusive está na nossa bandeira, a ordem e progresso e tudo mais. Então, Durkheim também acreditava que os problemas da sociedade da época não eram tanto de ordem econômica, mas sim de uma ausência ou de uma mudança muito grande dos valores morais regentes na sociedade europeia. E daí aqui falei também na última aula e retomo a ideia de ruptura dos paradigmas. Né? O professor Dr. Reinero, que fala disso com muita maestria, não é? Mas a gente pode se servir aqui dos estudos dele para entender que paradigma nada mais é do que um modelo que responde todas as perguntas que são colocadas. Então, o paradigma de uma sociedade feudal, monarquista, já não respondia todas as perguntas que essa nova sociedade moderna, capitalista, industrializada colocava. E esses momentos de ruptura paradigmática sempre são muito traumáticos para a sociedade, porque a sociedade se vê sem todas as respostas que gostaria de receber. Mas isso, de acordo com o próprio Durkheim, caminha, não é, para para um momento em que as respostas passarão a ser respondidas, as perguntas, perdão, passarão a ser respondidas, e a partir de então, esses novos paradigmas vão se firmando em sociedade, tá? Mas para que esses paradigmas novos se firmassem, é preciso que houvesse aquela coesão social que Auguste Comte já falava. Uma coesão social, uma base consensual que leva em conta os valores dessa nova sociedade moderna, tá bem? E ele também visualizou que a sociedade, enquanto objeto de estudo, ela passa a ter uma existência fora dos indivíduos que a compõem, não é? Portanto, a sociedade é um ser vivo. Claro que nós não tocamos nele, não é? Nós não conseguimos pegar nem ver, mas essa sociedade ela passa a ter uma existência distinta da existência das pessoas que a compõem, certo? Então, é um ser muito mais complexo, não é? Difícil de estudar, do que quando você estuda uma pessoa isoladamente. Isso tudo fazia parte do método e dos apontamentos que Durkheim fez. Tá? A obra mais importante dele, eu vou mencionar aqui, e depois nós vamos falar na semana que vem,
é a obra chamada As Regras do Método Sociológico. Tá? E nessa obra, ele estabeleceu, é claro que tem a obra do suicídio, que também é muito importante, e falaremos na aula que vem. Mas ele estabeleceu, nesse estudo dele, uma ideia de que... Desculpa me distrair, estava olhando aqui se tem algum colega esperando para entrar. Ele estabeleceu que é preciso, então, estudar a sociedade a partir de um objeto específico. E isso acontece com todo estudo científico que nós fazemos, né? E aqui, muito mais, quando nós olhamos para a influência dos estudos positivos, científicos das ciências naturais. Né? Um geólogo, quando ele vai estudar uma pedra, não é? Ele tem um objeto específico. Uma rocha é aquele objeto que vai ser estudado. Aqui ele também traçou um objeto que deve ser o ponto de partida do estudo sociológico, que são os fatos sociais. Isso é o que há de mais importante para compreender o pensamento de Durkheim. E, eventualmente, por que não aplicar isso hoje nos nossos estudos? Como nós dissemos, não é? Assim como filosofia e história, a sociologia ela se dinamiza, mas alguns métodos mais antigos, por assim dizer, primordiais, podem ser ainda aplicados. Então, a pergunta que a gente tem que fazer agora é a seguinte: já que eu defini o objeto de estudo, é o fato social, e daí a gente tem que se perguntar, mas o que é fato social? Né? Fato social, na verdade, de acordo com Durkheim, claro, sempre eu sou só um porta-voz dele, né? O que Durkheim quis estabelecer é que os acontecimentos da vida em sociedade, claro, não da vida individual de cada um de nós, mas os acontecimentos da vida em sociedade podem ser separados e estudados cada um de uma vez. Então, eles são objetos de estudo, o fato social. Bom, para estudar o fato social, Durkheim estabeleceu algumas premissas. Primeiro, que é o abandono do senso comum, né? O achismo ou as experiências individuais de cada um, esses pouco interessam. Eu não lembro se falei isso em sala de aula naquele primeiro encontro, mas sempre que você, num estudo científico, invoca o achismo, você acaba se distanciando de um estudo genuinamente científico, não é? Porque precisa ter base empírica para chegar a uma conclusão. Além disso, ele também estabeleceu o afastamento das questões do ser, melhor, das questões morais, desculpa. O que é certo e errado na mente do estudioso pouco importa. O que interessa é que a sociologia é uma ciência do ser. Ela é quase, eu gosto de fazer essa analogia, ela é quase como um retrato que é tirado da sociedade em determinado momento. E claro que esse retrato tem suas peculiaridades. Então veja, a proposta de Durkheim é um estudo objetivo, né? Repito, afastado de questões morais, de ideias de certo e errado, do que eu acho disso ou do que eu acho daquilo. Diferente de Weber, que nós vamos estudar depois, que diz que é indissociável as preconcepções do estudioso e o objeto. Mas esse é um outro momento que nós veremos mais adiante. Agora aqui com Durkheim, é importante fixar que o objeto de estudo é o fato social, que o fato social deve ser estudado de forma objetiva, sem achismos ou interferência de questões morais, ideológicas e tudo mais. Sociologia, basicamente, é a ciência do ser. Né? Direito, moral e outras correntes são ciências do dever ser. Mas a sociologia em si é a ciência do ser. Até aqui tudo bem? Está muito depressa? Está legal? Estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Professor, Pois não? Tá ouvindo? fala um pouco devagar, você está falando muito rápido. Tá. Vamos lá. Agora, no estudo do fato social, é que eu tinha mandado o material, então eu achei que vocês estivessem acompanhando. Mas não tem problema, eu falo mais devagar. Vamos lá, então. Fato social. Então, esse seria, para quem está anotando, seria um subtópico. Né? O fato social, portanto, é objeto de estudo da sociologia
E também é uma técnica de controle social. Né? Por exemplo, quando vocês estudarem direito penal daqui 2 semestres, ou já no semestre que vem, não me recordo, vocês verão lá que a concepção sociológica de direito penal, é mais um dos mecanismos de controle social. Então, veja, e nós podemos dizer que o direito penal é um fato social? Claro que sim. O direito penal, assim como qualquer outro ramo jurídico ou o direito como um todo, ele é sim um fato social. Tá? Então, nós estamos lidando aqui com mecanismos de controle e de conformação social. Em certa medida, nós vamos ver daqui a pouquinho, eles são opressores do indivíduo, mas não aquela opressão marxista, né? Esse é um assunto para um outro tema, tá bom? Então, eu tracei aí no material de vocês e vou fazer a leitura aqui, vou me permitir, a definição do que seja fato social, tá bem? Está lá na página 3, salvo melhor juízo, do material de vocês. Então, é toda maneira de agir, fixa ou não, e nós vamos depois aqui destrinchar esse conceito, tá? Então, é toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, que é geral, na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que se possa ter. Então, por aqui você percebe, por essa leitura ainda aqui rápida do conceito, que o fato social é, em certa medida, um objeto vivo, não é estudado na sua completude. Sempre uma visão holística da sociedade. Tudo bem até aqui? A principal característica do fato social, turma, é que ele seja externo ao indivíduo. Então, eu repito para quem está anotando. A principal característica do fato social é que ele seja externo ao indivíduo. Tá? Ele é colocado... A gente pode fazer uma analogia como se o indivíduo estivesse no solo e o fato social acima dele acontecendo. Tá bem? Dito isso, vimos o conceito, vimos a essência do fato social. Nós podemos passar agora para uma análise das características fundamentais do fato social. Isso vai nos ajudar, claro, a entender melhor o conceito que foi lido agora há pouco. Então, vai lá. A primeira característica. Coercibilidade. Coercibilidade. Os senhores estão tendo aula, os senhores e senhoras estão tendo aula de ED, não é? E lá, quero crer que se não foi visto ainda, será visto em breve, a ideia de que o direito é coercitivo. Né? Não sei se já foi visto. Isso quer dizer o quê? Que o direito impõe uma força sobre o indivíduo. Isso se combina de forma completa com aquilo que nós estamos estudando agora. Porque se eu digo que o direito é um fato social, a conclusão lógica que eu chego, de acordo com essa primeira característica, é que o direito e o fato social, em suas várias vertentes, exercem uma coerção sobre o indivíduo. O que quer dizer isso? Não é? Se você quiser anotar, você pode pôr assim, ó. Coerção exerce tem coercibilidade, né? Então você coloca assim: exerce uma força. Exerce uma força sobre o indivíduo. Que lhe compele, o indivíduo, né? Que lhe compele a agir de determinada maneira.
Então, veja, apesar de cada um de nós termos nossos anseios, nossos desejos pessoais, isso encontra uma barreira. Não é aquilo que nós falamos sobre tensões, pulsões, vontades. Essa barreira é o fato social. Eu vou usar aqui como exemplo ainda o direito como um todo, porque, veja, apesar da vontade que nós temos, nós assim, né, eu estou falando hipoteticamente, né, que as pessoas em sociedade possam ter de eventualmente praticar determinado crime ou agir de uma maneira fora daquilo que é previsto pelo direito, existe a possibilidade de uma sanção. E isso impede que as pessoas violem essas barreiras jurídicas. Tá? Então, isso é dizer que é coercitivo. Tá? Um outro exemplo que você possa pensar, de acordo com o seu credo, com a sua a religião que você professa, o rito da missa, do culto, do encontro, seja lá o que for, ele já está pré-estabelecido. Então, se a pessoa vai lá e começar a bagunçar, por exemplo, ela vai encontrar aí alguns freios, tanto de ordem religiosa quanto de ordem moral. Tá certo? Não é à toa, por exemplo, que se a pessoa tumultua um velório, ela comete um crime, né? Então, você vê que, ao mesmo tempo, existe uma coerção jurídica, mas também existe uma coerção moral. Né? Penso que, se não houvesse esse crime, ainda assim, dificilmente as pessoas iriam até um velório para bagunçar, enfim, fazer algazarra. Tá certo? Então, essa é a primeira característica. E nesse aspecto, ainda dentro dessa primeira característica, é importante entender o papel da educação, que eu vou retomar daqui a pouco. Mas a educação tem papel primordial nesse esquema de Durkheim, porque é ali que você pega a criança e internaliza nela novos valores, né, os valores vigentes na sociedade. Mas sobre a educação nós retomaremos daqui a alguns minutinhos. Segundo aspecto, turma, para quem está anotando, o segundo aspecto é externalidade. Ou exterioridade, como está no material, isso não muda em nada. Quando eu falo da externalidade, eu estou dizendo que o fato social ele está fora do indivíduo. Então, a ideia de Durkheim aqui, com relação ao fato social, é que ele atua de fora para dentro. É o fato social que muda o indivíduo, e não o contrário. Nós somos, então, conformados por vários fatos sociais, por exemplo, a linguagem, a escrita, o sistema de crédito, a própria arquitetura, por que não a moda de determinado tempo. Isso tudo acaba, então, exercendo influência no indivíduo. Repito, é de fora para dentro. Não acontece o movimento contrário. Pelo menos não quando você considera um indivíduo só. Tá? Então, essa é a segunda característica. Né? Você pode pôr aí também como exemplo a lei, a etiqueta, a pequena ética, né? A etiqueta, os costumes. Tá? Tudo isso existe antes da pessoa. Quando o indivíduo nasce em sociedade, esses fatos sociais já estão postos. E o que nós temos a fazer é nos conformar a eles e seguir a vida. Até porque quando o indivíduo se rebela contra o fato social, nós vemos que ele pode encontrar sérios riscos. Tá bem? O terceiro aspecto é o aspecto da generalidade. Generalidade. Pessoal, o aspecto da generalidade quer dizer que o fato social se impõe a todos os membros da sociedade, de maneira indistinta, sem conhecer classe social, sem conhecer riqueza ou outra característica que você queira mencionar, idade, altura e por aí vai. Tá? O fato social ele é geral, perdão. Ele se aplica a todos que estão naquela sociedade, naquele determinado tempo.
Tranquilo até aqui? É fácil, né? Pessoal, dentro desse estudo ainda de fato social, que é o que vai tomar nossa aula inteirinha hoje, Durkheim faz uma distinção entre fatos sociais, que são diferentes de fatos acidentais. E qual que é essa diferença? Os fatos sociais, eles acontecem com repetição, com frequência. Tá? O modelo de trocas comerciais no Ocidente moderno, ele acontece frequentemente, acontece o tempo todo. Não é? O desenvolvimento das linguagens também acontece o tempo todo. O desenvolvimento jurídico, diferente dos fatos acidentais, que são episódicos. Os fatos acidentais ocorrem de forma esporádica. Tá? É o famoso fortuito. Tá bem? Um terremoto que assola uma cidade, por exemplo. Isso não pode ser considerado um fato social. Isso, na verdade, é um fato acidental, porque ele não acontece com frequência, ainda bem. Ele acontece esporadicamente. Tá tudo bem até aqui? Continuam me ouvindo? Não está cortando? Maravilha. Pessoal, dentro dessa ideia de fato social, nós chegamos a um outro conceito, que é importante também, que é um conceito de consciência coletiva. Existe, portanto, na média, ela está avisando aqui que nós conseguimos ir além dos 40 minutos, tá? Então dá para... Não precisa fazer cara de assustado, não. Eu não vou me estender para muito mais dos 40 minutos, tá? Mas vai dar tempo de a gente terminar isso aqui sem ter que abrir uma nova sessão, tá bom? Prometo que é jogo rápido. Mas eu dizia que a consciência coletiva, ela reflete uma média de valores que as pessoas em sociedade possuem, tá? Por exemplo, penso que é consenso para a imensa maioria das pessoas da sociedade brasileira que matar o outro é errado, que roubar o outro é errado, que dar um golpe num negócio jurídico é errado, o famoso estelionatário, ou o espertão que faz negócio e prejudica a outra parte. Tá certo? Então, veja, são valores que nós temos como uma média do que é certo ou errado. Tá? Ainda, e é claro, sem juízo nenhum de valor, mas ainda predomina na média da sociedade que o casamento é entre duas pessoas. Não é? Já foi um pensamento que era entre homem e mulher, esse pensamento vem mudando. Você veja que é um fato social que vai se amoldando a dinâmica social. Tá bem? E sempre ressalto, né, nessas aulas, sem fazer juízo de valor do que é certo ou errado. São meras fotografias que vamos tirando da sociedade brasileira. Tá? Então, a gente pode dizer assim, ó, para ficar fácil aí no caderno de vocês, que a consciência coletiva é a moral adotada pela sociedade. São formas padronizadas de conduta. Eu repito, formas padronizadas de conduta. Tranquilo? Então, prosseguindo, nós conseguimos perceber até a partir de tudo isso que vimos até agora, que para Durkheim, a sociologia estuda, e é um ponto importante do estudo sociológico, a criação e o desenvolvimento das instituições. Não é? Família, escola, linguagem, religião e por aí vai. E o poder que essas instituições influenciam sobre as pessoas, exercem sobre as pessoas. Bom, dando seguimento, e ainda no estudo do fato social, é possível que se entenda, então,
que a sociedade, ela não é uma soma das pessoas. A sociedade, eu digo, esse ente vivo, que tem, inclusive, uma moral própria, não é? Mas ela é, na verdade, uma síntese dos vários pensamentos individuais. Repito, a sociedade não é a soma das pessoas. Isso é um estudo de geografia lá que a gente chama de população. Né? População é o somatório das pessoas que estão em determinado território em determinado momento. Mas sociedade é uma síntese das ideias, dos pensamentos, da moral de cada uma dessas pessoas que formam a sociedade. Tá bem? Então, veja, a sociedade, eu posso dizer, então, sem medo de errar, que ela é uma entidade psíquica, uma entidade com existência própria e descolada, não é, da existência das pessoas que compõem individualmente a sociedade. Então, nós temos uma diferença entre os estados de consciência coletiva, que falamos agora há pouco, que anotamos um conceitinho, e os estados de consciência individual. Porque ainda que exista uma pessoa, hipoteticamente, que ache que é certo matar o próximo, que acha que não deveria haver nenhuma punição para isso, para a média da sociedade, ou então para a sociedade em si, esse ente com vida própria, é errado tirar a vida da outra pessoa. Tá bem? Já partindo quase para o final da nossa aula, dentro dessa ideia de fatos sociais, nós temos aí aquilo que Durkheim dividiu em dois grupos de condutas. As maneiras de agir e as maneiras de ser. Então, eu repito, dentro do estudo do fato social e da sua dinâmica, Durkheim dividiu as condutas em dois grandes grupos. Maneiras de agir, que são mais dinâmicas, e olha como ele certamente estudou a obra de Comte, né? E as maneiras de ser, que são maneiras mais estáticas. Vamos começar pelas maneiras de agir? Eu espero se você estiver anotando. Maravilha. Ó, as maneiras de agir, turma, são correntes de pensamento. Elas são mais dinâmicas, tá? Movimentos coletivos, correntes de opinião, que mexem com o indivíduo com mais ou menos intensidade. Eu posso dar um exemplo? Corrente de pensamento pela legalização do aborto. Isso era impensável, não é? Pelo menos essas novas modalidades de legalização do aborto. E daí, me perdoem a incorreção, não é nem legalização, não é? São formas de permissão que o STF acobertou com a jurisprudência. E repito, aqui nós não estamos falando se é certo ou errado praticar essa conduta. Mas no Código Penal de 1940, e depois as suas mudanças e as suas reformas de 1984, o aborto passou a ser permitido, então, quando a vida da gestante está em perigo ou quando a concepção ali é derivada de um estupro. Então, essas eram duas causas permissivas do aborto. Os movimentos pró-aborto, pró-direito das mulheres, não é, foram avançando ao longo do tempo, e agora o STF permite o aborto até o 3º mês de gravidez, independentemente da causa. É um tema polêmico? Por óbvio que sim. E se a gente abrisse a discussão, não que eu não goste de discutir isso, mas acho que não é o foco agora, é só um exemplo, você vai ver que aspectos morais, aspectos religiosos, são enxertados numa discussão que, a princípio, é jurídica. Mas como ela está tão intimamente ligada à concepção do que é certo e errado, não é? A inserção desses valores extrajurídicos também é inevitável.
Mas o que eu quero que você entenda é que essas maneiras de agir, elas são mais fluídas, elas admitem alguma modificação com mais facilidade, tá? A ideia do casamento, não é a ideia de natalidade e por aí vai. Então, se você quiser anotar um conceito, eu vou passar rapidinho, tá? Vai lá. Maneiras de agir são as correntes sociais, vírgula, movimentos coletivos e correntes de opinião. Que influenciam o indivíduo com maior ou menor intensidade. Por outro lado, nós temos as maneiras de ser. Essas são bastante cristalizadas, bastante sólidas na sociedade. E pouco afetas a mudanças. As mudanças que as maneiras de ser admitem são muito menos sensíveis do que aquelas admitidas pelas maneiras de agir. Então, as maneiras de ser, turma, nós temos como alguns exemplos as regras jurídicas, e o aborto nesse aspecto também é um bom exemplo, porque embora tenha mudança da jurisprudência, não teve mudança na lei propriamente dita, no texto legal, né? Então, as regras jurídicas, dogmas religiosos, sistema financeiro, por que não até a forma como o trânsito se comporta, né? Nós sabemos que aqui a pessoa vai em determinada faixa e volta em outra. Se você vai, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, é o contrário, né? As placas de sinalização são fruto de uma convenção internacional, dificilmente vai mudar, dificilmente o stopzinho lá na plaquinha sextavada vai ter outro sentido que não pare, não é? A própria arquitetura, a maneira como as casas são construídas, o jeito que as pessoas se vestem, tá bem? E linguagem e por aí vai. Essas são formas mais cristalizadas. E segundo Durkheim, são para ser duradouras mesmo. Porque senão não há sociedade que aguente. Não é? Haja incerteza na vida. E ele justamente busca combater a incerteza que predominava na sua época. Tá bom? Tá claro até aqui, turma? Dá um joinha aí, um aceno com a cabeça só para eu saber. Legal. Para comprovar, e daí aqui prometo que agora nós estamos acabando mesmo, é verdade esse bilhete. Para comprovar que o fato social é externo, está fora do indivíduo e é internalizado, Durkheim se serviu do processo educativo, do processo educacional. Porque quando uma criança chega até a escola, ela chega como uma folha em branco. Nesse aspecto, o sistema educacional vai incutir nessas crianças esses valores da sociedade, esses valores médios da sociedade, sobre o que seja certo ou errado. Quer dizer, a educação, então, produz um homem novo, um homem apto a viver em sociedade. A educação trata de, em certa medida, e me perdoe o termo, né, mas adestrar efetivamente aquela criança, que chega lá como um pequeno bárbaro, né, em certa medida. Além dos limites dados pela própria família, ela não tem muito mais noção de limite, seja certo ou errado. Então, ela vai ser educada para aceitar esses valores, esses fatos sociais, e a partir de então viver em conformidade com esses fatos. O próprio Michel Foucault fala disso também na sua obra, né? Eu gostava de usar em sala um exemplo que, se você olhar a arquitetura de uma escola antiga, ela, em certa medida, parece com a arquitetura de uma prisão.
né? Tem um pátio ali no meio, as crianças são sempre vigiadas, né, pelos inspetores de sala e tudo mais, para que possam efetivamente viver e passar a aceitar esses valores que são passados durante o processo educacional. Então, muito mais do que educação formal, fazer as 4 operações da matemática, conhecer as capitais dos estados e todo o vasto conhecimento que é passado na escola, também ali se ensina esses valores e modos de se comportar em sala. E na época de Durkheim, claro, durante a Revolução Industrial, não é? Pós-Revolução Industrial, para que essa criança fosse preparada para o trabalho, para que ela tivesse disciplina para aguentar ali 8 horas exercendo o seu trabalho. Então, veja, a educação, além de impor esses fatos sociais, também acaba quebrando a resistência do indivíduo quanto a alguns aspectos. E sempre ressaltando que nós não estamos fazendo nenhuma análise de processo educativo e nem de pedagogia, porque me escaparia, não é, esse tipo de análise, mas sim, com base em Durkheim, a ideia que ele tem a respeito da escola, né? Então, o indivíduo passa por um processo de socialização. Tá bem? E daí, finalmente, o último tema da noite, nós já estamos com 45 minutos, é a ideia final aqui de representação coletiva, né? Que é uma expressão, é uma vertente do fato social. O que são as representações coletivas, turma? São o modo como a sociedade vê a si própria, sempre apoiada nessa média das ideias que cada um de nós temos a respeito da nossa sociedade. Tome como exemplo, quer que eu repita o conceito? Vai lá. Representações coletivas são os modos como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia. Então, voltando no exemplo, né, que ficou bastante famoso na obra lá do Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial. O brasileiro é cordial. O brasileiro é uma pessoa que sabe acolher, está sempre disposta a ajudar, não é? O brasileiro é uma pessoa sempre de bem com a vida, sorrindo, apesar de todas as mazelas que o povo brasileiro passa em determinados momentos históricos, não é? Ele é sempre um povo alegre, carnaval, futebol e tudo mais. Essa é uma ideia, é uma representação coletiva de que nós somos mais acolhedores do que outros povos do mundo. Determinado país as pessoas são muito frias, né? São ideias que eventualmente passam pela nossa cabeça quando nos identificamos com o nosso grupo social de brasileiros. Tá? Então, essa é uma ideia. E as representações sociais, elas acabam passando aí também pela nossa cultura, pelos nossos jeitos, os nossos modos enquanto sociedade de fazer, de criar, de se expressar, não é? Carnaval, por exemplo, tá bom? Então, essa ideia de representação coletiva leva à conclusão de que é a forma como um grupo social se enxerga. E, é claro, a comparação é inevitável quando se compara com outros grupos sociais de outras partes do planeta. Tá? Eu espero não ter tomado muito tempo de vocês, que nós chegamos ao final dessa lição. Eu iria falar sobre o indivíduo que busca lutar contra o fato social, mas eu vou guardar isso para estudarmos junto com o estudo do suicídio, que vai estar no material Durkheim 2, que eu vou colocar lá no site para vocês na sexta-feira, como tem feito sempre. Se quiserem que mude a data para inserir também, vocês me avisam, porque é interessante que vocês tivessem um tempinho para dar uma passada de olho, pelo menos no material, para que nós pudéssemos chegar à aula, não é ir aí fazer as explicações e tirar as dúvidas necessárias.
Eu, de antemão, agradeço pela atenção de vocês. Tá? Para quem teve o primeiro contato comigo, fique tranquilo que você vai acostumando. O meu jeito de dar aula é esse, mas não quer dizer que não possa mudar. Né? Se for necessário fazer as adaptações para a sala, a gente vai fazer sem problema algum. Eu espero que os materiais lá estejam sendo a contento, que vocês possam estar tendo contato com o meu material e alguns outros que eu coloco lá para ajudar no entendimento da matéria. Tá? E agora eu vou abrir, então, para dúvidas. Fique à vontade. Se quiser fazer com o microfone ou quiser fazer aqui direto no chat, eu posso respondê-los. Eu abri o microfone de todo mundo. Na parte do ser, aqui do agir e ser, você já pode explicar de novo? Eu não entendi direito. Desculpa, nos modos de ser? Isso. Tá. Ó, Paula e turma, os modos de ser são matérias ou são temas que já são mais cristalizados na sociedade, de forma que a mudança deles é um pouco mais difícil. Nós não estamos dizendo que é imutável, mas eles mudam com uma dinâmica mais lenta do que aquelas do modo de agir. Então, eu sempre tento trazer exemplos, espero que ajude. Se você para pensar na língua portuguesa, que nós falamos aqui no Brasil, né? Alguns dizem que não é português, que é brasileiro que nós falamos. Isso pouco importa a nomenclatura. Você vai ver que ela vai mudando ao longo do tempo. Não é? Hoje nós dizemos você, mas nós já dissemos antes, vossa mercê, não é? E daí vem diminuindo, você, VC agora, né, na linguagem digital, C. Então, veja, a maneira de ser linguagem é uma maneira que tem por natureza ser de mudança mais difícil, mas não quer dizer que não mude. E por que eles têm que ser mais cristalizados, mais rígidos? Porque são esses institutos, linguagem, família, cultura, religião, que dão a base de sustentação para a sociedade. Não sei se eu te respondi. Uhum. Mais alguém, queridos? Sobre a velocidade da aula, eu peço desculpa que eu estou me adaptando aqui ainda também, né? Então, não tenho muita prática ainda. Mas fique tranquilo que nós vamos chegando aí a um ponto comum que possa ser útil para todos, tá bem? Bom, se não houver mais perguntas, eu vou encerrar. E hoje ainda eu já vou subir o vídeo lá. Pois é, Luiz. Mas eu subo lá a aula de novo no YouTube, e daí vocês podem ver quantas vezes quiserem, tirarem as dúvidas e tudo mais. Aí eu vou parar a gravação aqui agora.